Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Camargo aqui, ou Aleixo, como algumas pessoas me conhecem. Eu vim aqui apresentar para vocês então as regras. Eu vou fazer outro vídeo aqui fazendo a gameplay. Eu tentei fazer num vídeo só, mas ficou muito longo, então vou tentar quebrar em dois aqui, vamos ver se fica melhor, tá bom? Rio da Dúvida era chamado então o Rio Roosevelt, que fica no estado de Rondônia, vai até o Rio Aripuanã. E esse rio Aripuanã liga com o rio Madeira, que liga no afluente, é um afluente do rio Amazonas. Ele passou a ser chamado Rio Roosevelt justamente por determinação ali do Marechal Cândido Rondon, a partir então da expedição que eles fizeram juntos, né? O ex-presidente Theodore Roosevelt veio para o Brasil a convite do Brasil, do governo brasileiro, e acabou se enfiando aqui nessa expedição junto com o Marechal. E foi uma expedição muito trabalhosa. Inicialmente eles acharam que o rio seria mais tranquilo e o rio acabou dando bastante trabalho para eles. Era um rio que ele não tinha o seu trajeto mapeado ainda. O início todos conheciam, mas ninguém tinha certeza de qual caminho ele seguiria e para onde ele iria, né? Então foi uma expedição científica, né? Uma expedição de mapeamento realmente, que teve então o envolvimento do Theodore Roosevelt. Tivemos ali 2 mortes e uma pessoa que acabou sendo abandonada no meio do caminho também. O próprio Roosevelt quase faleceu, né? Quase morreu nessa expedição, tá bom? O jogo eu fiz ele pensando, eu gosto muito do jogo Adamastor, que é um jogo de cartas, e eu pensei nele, puxa, podia fazer um roll and write dele que fosse mais acessível, porque as pessoas às vezes não fazem por ter muitas cartas, né? Então, eu estava pensando nessa mecânica, acabei me deparando com essa história bem legal aqui do Rio da Dúvida e pensei nesse jogo aqui, tá bom? Então, algumas coisas são bem parecidas, bem similares com o que tem no Adamastor, que é outro jogo que vale a pena conhecer. Vamos falar das regras aqui rapidinho. Esses 3 dados aqui em cima, nós vamos rolar 3 dados e eles são os que vão nos dar os caminhos do jogo aqui. Eles vão dizer quantos pontos de ação nós temos, e esses pontos de ação a gente vai poder trocar por, enfim, ações, né? Esse primeiro dado ele também vai determinar pra gente qual é o tipo do rio, né? Eu chamei de rio navegável, enfim, um rio com corredeira normal, tranquila, né? Um rio tranquilo ali, um rio de corredeiras, que é um rio mais perigoso, e um rio, uma parte de quedas, tá? Esse segundo dado, no momento, ele não define nada referente ao rio. Vou pegar aqui. E esse terceiro dado aqui, ele vai definir qual é a direção que o rio vai seguir, tá bom? Depois da primeira rodada, a gente vai rerolar sempre esse dado aqui e ele vai tomar o lugar desse. Então, por exemplo, sei lá, pegar outro, rolar ele aqui e ele vai tomar o lugar desse outro e os 2 dados vêm para a direita, tá bom? Então esse é o movimento que o jogo vai estar sempre fazendo. Esses 3 dados juntos, eles determinam o tempo, né? O dado 1 e 2, se for 1 e 2, ele vai ser uma nuvem de chuva. 3 e 4, uma nuvem normal. E 5 e 6, ele vai ser uma nuvem, ele vai ser sol, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma nuvem de chuva, uma nuvem normal, 2 nuvens normais. Uma única nuvem de chuva, a gente considera ela como uma nuvem normal, tá bom? Mas aqui eu tenho 3 nuvens. 3 nuvens se encaixa neste aqui, que me daria 3 ações, 3 pontos de ação. E a movimentação da expedição custaria mais 1, tá bom? É o movimento total da expedição. Se eu for andar 2 hexágonos, eu pago o custo normal mais 1. Não é mais 1 por hexágono, tá bom? Vocês já vão entender isso mais à frente. Aqui eu tenho o custo do movimento, então o movimento da expedição, né? O rio não paga para a expedição. Eu tenho 2 pontos, então, se for um rio navegável. Eu tenho 3 pontos se for uma corredeira. Por quedas d'água eu não consigo passar. Eu tenho que atravessar pela mata, que foi um movimento que eles fizeram muito durante a expedição. Tá bom?
Pontos de movimento, então, cada dado que eu comprar, então, como eu falei, eu vou ter pontos de ação definidos aqui pelo tempo. Esses pontos de ação eu posso adquirir dados, tá? E eu posso trocar esses dados, então, por pontos de movimento. Dados 1, 2 e 3 valem 1 ponto, 4 e 5, 2 pontos, e o dado número 6 vale 3 pontos de movimento, tá bom? As ações. Quais são as ações que eu posso fazer, né, a partir então desses pontos de ação que eu tenho definidos pelo tempo? Eu posso comprar dados, tá? Cada dado comprado, eu rolo o dado que eu comprar, né? Rolo o dado que eu comprar e ele vai ficar na minha mão para eu utilizar como quiser, tá bom? Além disso, quando eu compro um dado, isso significa que é um esforço da expedição, demonstra o esforço da expedição. Então, a moral da expedição ela vai diminuindo, né? Ela vai ficando mais cansada, né? É isso que demonstra essa trilha aqui embaixo, tá bom? São 40 espaços que a gente tem para completar aqui. Além disso, outra ação que eu posso fazer com esses 3 pontos é trocar um dado que eu tenha acabado de adquirir, ou enfim, que eu tenha na mão, por algum dado que esteja aqui em cima, tá? Isso não me custa moral. Eu posso também mapear. A gente vai ver mais à frente aqui que o rio ele vai sendo mapeado conforme a expedição avança, porque essa é a ideia, né? E a expedição só vai avançando também conforme o rio estiver à sua frente. Se eu quiser saber o que tem mais à frente de onde a minha expedição está, eu tenho que gastar uma ação de mapear. Como que eu vou mapear? Eu vou pegar um dado que eu tenho na minha mão, rolar o dado, e aí eu vou ver qual é o próximo caminho que o rio vai tomar. Nesse caso específico aqui seria um 5, seria uma corredeira, e ele iria seguir para essa direção, tá bom? Então, comprar dado, reduzindo moral, trocar dado da mão por ali, mapear, que é desenhar um mapa, desenhar um trecho de rio longe de onde eu tô. Eu posso também caçar. Caçar, basicamente, eu vou pegar um dado que eu tenha na mão, no valor que ele está, e trocar pela caça, né? Aqui representa, então, que a equipe gastou moral ali, né? Gastou esforço caçando, né? Na compra do dado, vamos entender assim. E obteve uma recompensa. Então, dados 1 a 4 valem 1 de moral, dados 5 e 2 geram 2 pontos de moral. Como que eu marco essa moral? Aqui embaixo eu tenho uma linha mais clara de quadradinhos. Então, eu venho aqui e contorno os quadrados, representando que agora eles estão disponíveis para serem riscados. Tá bom? E o último aqui, a última ação que eu posso fazer é me mover, né? Eu gasto uma ação para me mover quantos espaços eu puder, tá? Lembrando que eu estou sempre limitado ao rio, né? Aonde o rio se encontra. Além disso, eu não posso, pela mata, me afastar do rio. Eu tenho que estar sempre adjacente ao rio, tá bom? Então eu vou gastar uma ação para me mover quanto eu puder, gastando os dados que eu tenho na minha mão. Por exemplo, o dado número 5 aqui valeriam 2 pontos de ação. Tá bom? Quando eu estiver desenhando o meu rio e fazendo o avanço da minha expedição, eu vou ter alguns casos aqui específicos, são pontos chave dentro da expedição, que foi, logo no começo, eles achando que seria uma expedição tranquila, eles se depararam aqui com uma corredeira. Então, quando a gente chegar nessa linha aqui, independente do dado que for rolado na primeira casa, vai ser sempre uma corredeira, né? Nessa linha, vai indicar a morte de Simplício, que foi um dos camaradas, que era como eles chamavam os brasileiros que estavam auxiliando na expedição. Então a gente acaba perdendo 3 de moral quando eu for desenhar nessa linha. Eu perco 3 de moral. Além disso, nessa linha só pode desenhar corredeiras, desculpa, quedas, tá bom? Esse foi um ponto bem crítico também, onde o Roosevelt se machucou. Eles perderam 2 canoas também na expedição, por conta das corredeiras ali e tudo mais. Então, nesta linha, a gente só pode desenhar corredeiras e a gente perde 2 de moral por conta desse ferimento enfim, todo o esforço que gerou essa empreitada. Na linha de cima, também gerou um esforço muito grande da expedição, mas eles resolveram ali
foi quando eles encontraram a maior queda, o maior desnível da expedição, mas eles conseguiram se resolver com algumas polias, enfim, eles conseguiram descer as canoas, então a gente acaba não perdendo moral aqui, mas nessa linha a gente só vai poder desenhar quedas. O último ponto histórico aqui, importante, né, é o Júlio, que é um camarada que já dava muito trabalho, acabou assassinando o Sargento Paixão. Isso afetou bastante a equipe. E eles acabaram abandonando ali o Júlio na mata, foram procurar no primeiro momento, mas no fim das contas acabaram deixando o Júlio para trás. E aqui a gente perde 3 de moral, tá bom? Então basicamente aqui a gente vai desenhar o rio conforme for determinado aqui. A gente vai ver quantas ações nós temos a partir da determinação do tempo, se eu tenho algum custo adicional dessa movimentação, e então trocar as ações que eu tenho definidas aqui por essas ações que eu tenho disponíveis. Eu posso comprar quantos dados eu quiser, eu posso trocar quantos dados eu quiser, claro, né? Um para cada ação que eu tenha definida aqui no tempo. Tá bom? Quando eu vou me movimentando, então eu vou andando com a minha expedição pelo mapa, tá? Junto com o rio. Gente, de regra, basicamente é isso. Acho que um importante, eu vou dar um zoomzinho aqui. Alguns casos vão acontecer esses cotovelos aqui, ó. Eu estava com a minha expedição parada neste hexágono e eu atravessei direto para cá. Quando eu faço isso, eu estou passando por um trecho de mata. Lembrem que aqui a ideia é que eu mapeie o rio, então eu teria que contornar para este hexágono e depois seguir para esse. Quando eu faço isso, eu estou passando pela mata. Se eu estou passando pela mata, eu pago o custo de passar pela mata. Tá? Eu não saio deste para este hexágono pagando 2 pontos de movimento. Tá bom? Quedas aqui é um exemplo, né? Que aparecem quedas, podem aparecer quedas seguidas e eu tenho que contorná-las sempre. Tá bom? Para eu desenhar então neste hexágono aqui, eu tenho que estar sempre no hexágono adjacente a ele. A expedição tem que estar no hexágono adjacente. Se eu não estiver, por exemplo, se eu não estivesse nesse hexágono especificamente aqui, o rio ele não seria desenhado no próximo hexágono. Tá bom? A gente vai ver isso no gameplay. Gente, de regra basicamente é isso. Vamos ver como que fica na gameplay. Valeu, um abraço, até!